Vou falar sobre a neurose obsessiva. Freud diz que a neurose obsessiva se manifesta como um dialeto da linguagem histérica que agita os corpos. O obsessivo revira seus pensamentos, cárceres de uma sexualidade aflita. A histérica responde com aversão a uma sedução súbita, introdução sexual na vida do sujeito. Ao passo que o obsessivo tem essa interrupção de um papel ativo, sente prazer e deve rejeitá-lo. Nesse caso, verifica a complexidade das relações afetivas, ambivalência, oposição ativo e passivo, ou masculino e feminino, antagonismo do ódio e do amor. Na dúvida e a dilação espera o impossível, que o pensamento resolva os enigmas do sexo e da existência. Enquanto a histérica vive inteiramente no nível do outro, cujo desejo é para ela necessário e o seu centro de gravidade, o obsessivo aponta ao desejo como tal, e não o desejo de uma coisa, e sim o desejo de sua condição absoluta, impossível de satisfazer, que estará além da demanda. A criança que se tornará obsessiva tem ideias fixas, fixação intolerável para os outros por seu caráter de condição absoluta, que implica a destruição do outro, pois lhe pede o seu ser. Paga isso com todo tipo de impedimento, de inibições, tremores, dúvidas, interdições, fantasmas tão fixos que, mesmo que consiga alguma realização, está sempre será decepcionante. A mecânica obsessiva presa nos labirintos da medida, diante da concreta proximidade do objeto de amor, vê-se reduzir ao desejo, até sua extinção. O pensamento se esgota na objetividade da consciência moralizante, com infinitas voltas, precauções, cerimônias e outras manias quais subchais uma intensa agressividade que o obsessivo tanto tenta domesticar, permitindo permissão para tudo. A submissão é o modo de restituir ao outro, cujo o lugar lhe disputa em seu mortífero fantasma. Isso implica a rejeição do outro e a permissão. A maneira como os neuróticos obsessivos tentam deter o tempo e permanecendo na dúvida, visto que uma decisão sempre implica uma perda, algo que se quer evitar. Tal trapaço implica olhar a vida da plateia, recusando-se a estar no palco do devir. Portanto, não querer que o tempo passe, julgá-lo eterno, condiz paradoxalmente a aflição. Freud faz uma frase latina: si vitam para morte. Se quer suportar a vida, prepare-se para a morte. Também, se quer viver a vida, prepare-se para a morte. Preparar-se quer dizer não ignorar sua finitude, classicamente separar o ser do tempo, em uma tentativa de preservar o ser da finitude. O amor e a verdade sempre tiveram a pretensão de ficar resguardado das vicissitudes temporais, confinados fora do tempo. Não é à toa que se fala em verdades eternas, dos amores eternos. Gilles Deleuze diz que o tempo pôs a verdade em crise. Acrescentamos que o amor também. A maneira de mantê-los imunes nos pôs à prova. Por isso, os amores impossíveis são os que aspiram uma eternidade, porquanto não se realizam, e ao mesmo tempo são amores mortos, coagulados em um eterno presente, fixo no que poderia ter sido. Uma das características de nosso tempo é a aceleração. Nessa época é a rapidez. Tudo se torna cada vez mais rápido. Dessa rapidez se passa a aceleração. Para os matemáticos e físicos, a segunda simplesmente deriva da primeira. A aceleração define tudo bem. O homem do nosso tempo. A aceleração da decadência de toda novidade povoa o nosso universo de objetos que precisamos destacar depressa para substituí-lo pelos de último modelo. Heidegger também assinala como uma das características do homem moderno a incapacidade de deter a contemplação e a crescente afã pelas novidades. Tal avidez vai unida à inquietude pelo novo e pela mudança, a dispersão crescente a nunca se demorar. Por isso, ou para acaso isso, não entra em contradição com o anterior. O objetivo obsessivo posterga as decisões cruciais de sua vida como uma maneira de resistir ao passar do tempo. Nunca chega a hora, nunca é o momento. Freud explica essa postergação como demora desses tribunais que só resolvem os processos quando as partes intervinentes falecem. Acredito que a das causas que convivem simultaneamente nos sujeitos contemporâneos, por um lado, encontramos o sintoma da juventude, eterna infantilização, adolescência, interminável fenômeno dos adultos, jovens e a identificação com Peter Pan, como figuras de deliberadamente preservar os sujeitos da finitude. Por outro lado, isso pode se combinar a uma vida sem pressa, sem fim, na qual a abundante passagem dos atos dada por uma aceleração, qual motor
que dá lugar à expressão tão comum, desacelere. Isso se deve ao fato de que tal celeridade se opõe à demora para realizar os atos mais importantes da vida. Para isso, paradoxalmente, o ritmo vertiginoso, a existência como Zapik e a pressa sem trégua, ela pode ser também a maneira de postergá-lo. Em poucas palavras, em uma análise obsessiva deve se desprender da morbidade de certos pensamentos que Lacan chama de parasitas da alma. Então, o obsessivo, ele procura exatamente o auto entendimento dele, de buscar entender a postura dele de postergar as coisas, né? Ele gosta de buscar o sofrimento, de ser os labirintos da medida, como diz Freud, concreto do objeto de amor, de seduzir o desejo, né? E ao mesmo tempo ele busca deter o tempo. Ele quer controlar o tempo, que o tempo não passe tão aceleradamente como passa.